que eu trouxe a palavra aqui, eu pensava que tinha sido mês passado, mas foi em novembro. E novembro, eu trouxe a palavra e falei sobre a ansiedade, sobre o reino de paz. Vou resumir a última palavra porque essa tem um pouco a ver com aquilo que o Senhor falou comigo naqueles dias, né? Eu ouvi durante aquela semana que eu trouxe a palavra, frutos da palavra, algumas pessoas falaram comigo no telefone, outras falaram assim, poxa, a gente podia ter gravado, e fui provada também na minha vida através daquela palavra. Eu falei sobre ansiedade, sobre as dificuldades da gente estar ansioso, né? Não estarmos ansiosos, e falei sobre um dos atributos de Deus, que ele é o príncipe, de Jesus, que ele é o príncipe da paz. É o atributo de Deus que tem posição, que tem um lugar, porque Jesus é o príncipe da paz. Nós estamos debaixo do reino de paz. Nós cantamos hoje aqui, inclusive, uma música que foi tema da mensagem também, que foi gente, fugiu. A paz é uma promessa. Cantamos A Paz é uma Promessa. E aí, durante aquela semana que eu trouxe a palavra aqui, eu fui provada nisso. Meu filho estava doente, né? Ano passado ficou muito doente. E toda vez que ele tossia, isso me gerava uma ansiedade, uma descarga no meu corpo de adrenalina, e eu passava mal, e me estremecia. E não estava em paz, realmente. Aí o Senhor falou comigo sobre ansiedade, enfim. E aí eu trouxe a palavra. Durante aquela semana eu fui provada. Ele ficou doente novamente. E acho que na terça-feira, eu não sei se tive uma crise de ansiedade, mas eu acordei com o meu corpo cansado, passando mal. Minha mãe foi lá em casa me ajudar. Eu ainda não estava trabalhando, ainda estava de licença. Minha mãe foi lá me ajudar amanhã. E a minha mãe, eu sabia que era emocional. Minha mãe falou assim, também Rebeca, você é emocional. Eu falei assim, Deus está me provando nessa palavra. E aí o Senhor continuou falando comigo sobre isso, sobre governo. E é mais ou menos uma continuação. Se você não ouviu, não tem problema, você não vai ficar perdido em nome de Jesus. Mas é uma continuação sobre isso. Amém? O Senhor, Ele quer nos dar o governo sobre algumas áreas das nossas vidas. E às vezes a gente pensa assim, eu vou resolver com remédio, eu vou resolver essa doença com remédio, eu vou resolver esse pecado me afastando momentaneamente. Mas existe uma atitude que nós temos que ter, que é o governo sobre essa situação. Jesus morreu e Ele restaurou, através da morte e da ressurreição de Jesus, todas as coisas. E esse governo que nós temos sobre essas coisas também, esse domínio que nós devemos ter sobre essas coisas, sobre o pecado, sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre as doenças, Jesus restaurou também. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, amém? Bom, governo significa autoridade, poder, domínio. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos alguma área da nossa vida que a gente ainda não domina. Eu dividi com vocês que a minha é essa. É o meu emocional que eu ainda não consigo dominar. Eu já consigo dominar em algumas partes, eu não sou mais intempestiva como antigamente, não sou mais explosiva e tão brigona como antigamente, porque eu já fui muito brigona. Esses dias eu estava até contando umas coisas que eu fazia lá no trabalho, e as minhas colegas falaram assim, eu não imagino você fazendo isso, você é tão tranquila. Aí eu ri e falei assim, a minha família tinha que ouvir isso, porque a minha família sempre fui bem explosiva, eu falava, quem me conhece há mais tempo, mas eu acho que eu alcancei, acredito que eu alcancei domínio nessa área. Mas com relação à ansiedade, eu ainda não alcancei esse domínio. O Senhor está trabalhando isso no meu coração. Eu não tomo remédio, não faço acompanhamento psicológico, porque o Senhor sempre fala isso comigo. Toda vez que eu me sinto assim, é porque eu estou falhando na busca com Deus. Eu, Rebeca, tá? Falando aqui para mim. É porque eu estou falhando na minha busca com Deus. Porque buscar a Deus, a leitura da palavra, esse momento com Deus me acalma de uma maneira tão grande que quando eu estou assim, eu tenho domínio sobre isso. Mas quando eu não estou, eu não tenho. E aí o Senhor tem falado comigo sobre governo, porque independente de eu estar fazendo uma coisa ou não, se eu tiver governo sobre aquilo, eu vou permanecer, eu vou estar bem. Vocês conseguem entender? E governo, ele significa essa autoridade, esse poder, esse domínio sobre isso. O versículo que eu li foi Isaías 9:6. Bota para mim, por favor. Isaías capítulo 9, versículo 6.
Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei, e ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Já nasceu um menino, tem uma outra versão que fala: o governo está sobre os seus ombros. E essa foi nessa versão, não sei se tem aí. E foi sobre isso que o Senhor veio falando comigo sobre o governo. Mas eu queria hoje ler uma passagem de duas pessoas que alcançaram o governo das suas prisões, que é Paulo e Silas. Está lá em Atos 16, capítulo 16, versículo 25. Uma passagem conhecida. Aí tem como ver a versão da Bíblia? É King James, doutor. Então, a versão era King James, né? Essa aí é NVI, essa. Podemos? Obrigada. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que os prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: "Não te faças isso, eis que estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: "Senhores, o que preciso fazer para ser salvo?" Eles prontamente lhe afirmaram: "Crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo, tu e os da tua casa." Eles ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhe os ferimentos e logo foi batizado, ele e todas as pessoas da sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta. E com todos os seus, expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. 35. Logo que amanheceu, os magistrados mandaram oficiais de justiça ao carcereiro com a seguinte ordem: "Põe aqueles homens em liberdade." 36. Então o carcereiro informou a Paulo: "Os magistrados despacharam ordens para que sejais soltos." No entanto, Paulo lhes afirmou: "Sendo nós cidadãos romanos, açoitaram-nos diante do povo sem processo condenatório formal e nos atiraram ao cárcere. Agora, porém, querem que saiamos sem que ninguém nos veja? De modo algum, que eles venham e pessoalmente nos proclamem livres de condenação." E os soldados levaram essa reivindicação aos magistrados, aos quais, ao saber que Paulo e Silas eram romanos, ficaram apavorados. Então foram ter com eles e lhes suplicaram desculpas, e conduzindo-os para fora da prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Assim que deixaram a prisão, foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e encorajaram. Depois seguiram viagem. Bom, essa passagem é muito falada para falar de louvor e adoração. O que aconteceu foi que naquela noite, Paulo e Silas, eles foram lançados na prisão. Eles tinham pregado a palavra de Deus, né, na cidade, e eles expulsaram demônios. E aí um demônio que tinha ganho para a cidade. E aí as pessoas foram aos magistrados e pediram que eles fossem expulsos da cidade. Os magistrados, sem querer, não quiseram saber de nada, pegaram eles, espancaram eles, jogaram eles na prisão. E lá eles estavam presos, mas como a gente pôde ler, o espírito deles estava livre. Eles estavam encarcerados, acorrentados, mas o espírito deles não estava preso, acorrentado. Então eles louvaram a Deus, louvaram a Deus, né?
E através desse louvor, dessa adoração, um movimento sobrenatural, um terremoto acontece, as cadeias se abrem, né? Os alicerces da prisão são abalados, as portas se abrem, as correntes de todos são soltas, não só dele, mas de todos, e acontece aquele mover. E então, o carcereiro recebe a Deus, todo mundo na casa dele recebe a Deus. E aí, onde eu quero me prender, né, é na parte que mandam que eles sejam soltos. Aí, então, o carcereiro, aquela notícia corre, os magistrados falam para os magistrados assim, aconteceu isso, e os magistrados falam, então solta eles. Eles falam assim, não, que eles venham aqui e nos libertem. Porque se a gente sair, né, assim ninguém vai nos ver, mas que eles venham aqui e decretem a nossa libertação. Cadê? Sendo nós cidadãos romanos, açoitaram diante do povo sem processo condenatório formal, nos atiraram ao cárcere. Agora, porém, querem que saiamos sem que ninguém nos veja, de modo algum, que eles venham e pessoalmente nos proclamem livres de condenação. Foi uma atitude ousada de Paulo, né? Ele estava preso e ainda assim ele fala assim, quem me prendeu, que venha e me liberte com palavras. E aí o que o Senhor falou comigo através dessa palavra sobre governo. O que isso tem a ver? Tem a ver sobre autoridade, domínio e governo, como eu comecei falando. Resumidamente, nessa situação, eles tinham um espírito livre, o espírito deles estava livre. Essa situação não os prendia espiritualmente. E quando esses homens, os magistrados, querem soltá-los de maneira escondida, eles falam assim, não, porque se eles saem sem a palavra dos magistrados, eles seriam como fugitivos. Mas eles queriam ser livres, eles queriam andar livremente, eles queriam o governo sobre essa situação. Eles queriam que todos vissem que eles estavam libertos e não fugindo. Se naquele momento que o magistrado falou assim, vocês estão liberados, podem ir, eles fossem, poderia ser que alguém que não viu, né, naquela hora, eles saindo, sendo liberados, falasse assim, eles fugiram, encontrasse com eles pela rua, ainda que eles estivessem presos, mas eles poderiam ser vistos para as pessoas como fugitivos, e não como libertos, não como pessoas realmente que foram livres, como ele fala aqui, com um processo, né, com autoridade sobre essa situação. Então ele fala assim, que eles venham e pessoalmente proclamem-nos livres dessa condenação. Então eles vão lá, os magistrados vão lá, suplicam desculpas a eles. Então foram ter com eles e lhes suplicaram desculpas, e os conduzidos para fora da prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Então eles foram lá, os magistrados suplicaram essa desculpa para ele e libertaram eles. E o Senhor falou comigo sobre governo, de uma maneira resumida. Isso que eu comecei a falar com você. Às vezes a gente faz um paliativo, né, para o nosso pecado, faz um paliativo para a nossa doença, vai tratando os sintomas e não a causa. Às vezes a causa de um pecado não é o pecado em si, é a incredulidade no nosso coração. Às vezes a causa de uma doença é um orgulho, é uma falta de perdão. Às vezes a causa de uma doença até física mesmo, que a gente pode ver, é uma raiz profunda. E enquanto eu vou fazendo paliativos para isso, enquanto eu peço perdão, mas não trato a causa, eu não tenho governo sobre essa situação. Vocês conseguem entender? Eu não sou livre, assim como Paulo e Silas foram. Eu ando como fugitiva. Eu estou fora, mas na verdade eu estou acorrentada. Se eu estou em um pecado e não consigo me libertar dele, como eu falei, talvez a causa seja a incredulidade. Então eu parei de pecar, estou lá sem pecar, então aparentemente eu estou livre do pecado. Mas aí lá na frente eu vou e caio com ele de novo. Aparentemente eu me libertei desse pecado aqui, mas lá na frente eu caio de novo. Talvez você não tenha lançado governo sobre essa situação, porque você não foi na raiz dele. Talvez a raiz do pecado seja uma incredulidade, vou repetir novamente, um orgulho, a falta de fé, a falta de confiança. E o que o Senhor quer nos dar nessa noite, quer dar para mim, sobre essa questão que eu coloquei para vocês, e para você na questão, nas suas questões, é o governo sobre isso. Eu comecei falando que Jesus morreu para restaurar todas as coisas.
todas as coisas. E através de Jesus, tudo pode voltar a ser aquilo que foi determinado para ser. Eu e você podemos voltar a ser santos como fomos determinados a ser. Eu e você podemos voltar a ser puros como foi determinado lá no início para que nós fôssemos. Através de Jesus, de Deus, criou o homem puro, aí o homem pecou, mas aí Jesus veio e fez nova todas as coisas. Jesus quer nos dar o governo sobre essas situações. Eu fiz algumas anotações sobre Paulo e Silas, né? O evangelho do reino não é fugir, é governar sobre aquilo que te prende. Às vezes a gente tem se cansado muito, porque a gente não sabe a causa do nosso real problema, a causa do nosso real pecado, a causa da nossa doença. Às vezes a gente tem procurado médicos e eles estão tratando os sintomas. Estou falando figurativamente, tá? Eles estão tratando os nossos sintomas e não a causa de uma doença. Às vezes você está tomando um remédio para uma tosse, mas a causa não é a tosse em si, é uma pneumonia, algo mais profundo. Então você precisa investigar a causa. O Evangelho de Deus não é sobre fugir, é sobre governar aquilo que te prende. Paulo e Silas, eles entenderam isso e eles adquiriram governo sobre essa situação. Eu anotei aqui também que quando a gente adquire governo sobre a situação, existem bênçãos para as nossas vidas também. Lá em Isaías 32, vou ler também, tá? Do versículo 1 ao 5. O reino do amor e da justiça. Eis que o rei reinará de acordo com a justiça e a retidão. Os seus príncipes e líderes governarão conforme o direito. Cada ser humano será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra as tempestades. Será como correntes de água em plena terra árida, como a boa sombra de uma grande rocha em meio ao deserto. Então, os olhos do que podem ver não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que podem escutar se abrirão para ouvir. O coração dos irrefletidos procurará adquirir sabedoria. A língua dos gaguejantes falará com pleno desembaraço e com clareza. Já não se chamará nobre ao tolo, nem se dirá ilustre aquele que é trapaceiro. Aqui fala sobre o reino do amor e da justiça. Eis que o rei reinará. De acordo com a justiça e a retidão, os seus príncipes e líderes governarão. Quem são os príncipes e líderes que irão governar? Somos nós, amém? Cada ser humano, aí vem falando que cada ser humano que adquiriu o governo desse reino, que está debaixo desse reino, vai ser, será como um esconderijo contra o vento e abrigo contra as tempestades. São características de Deus, que eu e você podemos ter se a gente adquirir o governo sobre aquilo que nos prende ainda com o pecado. Será como corrente de água em plena terra árida, como boa sombra de grande rocha em meio ao deserto. E aí vem falando o que nós podemos ser. O Senhor tem planos assim pra gente. Se nós adquirirmos o governo sobre aquilo que nos prende, a gente pode alcançar esses milagres, amém? A gente pode ser para as pessoas também, porque nesse versículo 3 fala, os olhos daqueles que nos veem serão abertos, aqueles que nos escutam, os ouvidos dos que nos escutam serão abertos. Às vezes a gente quer falar também do amor de Deus, quer pregar a palavra de Deus, quer trabalhar para Deus, e a gente só está se cansando, buscando aquilo que o Senhor já liberou para nós. O Senhor já liberou para nós esse reino de paz, de justiça, de amor, de bondade, e todas as coisas boas que a gente sabe que a gente pode encontrar em Jesus. Mas às vezes, pela nossa falta de domínio próprio, de governo sobre as nossas vontades, sobre os nossos pecados, sobre as nossas questões, a gente perde e não se comporta como filhos de Deus. Às vezes também a falta de governo não é nem só no campo espiritual, é no campo material mesmo. Eu estava conversando com o chat e refletindo.
falando, às vezes a gente fala assim, a gente não lê a Bíblia, não lê a palavra de Deus, isso é espiritual. Não, nem sempre é espiritual. Às vezes é preguiça, às vezes é falta de disciplina, porque a gente não foi disciplinado nem a ler livros, por mais. Você já viu alguém que é disciplinado a ler livro que não consegue ficar sem ler um livro? Porque foi adquirido desde a infância esse hábito. A gente vê como uma criança forma hábito, né, de arrumar a cama, de se vestir, de se trocar. É aquilo que é contínuo, aquilo vira um hábito para ela, aquilo passa a ser fácil para ela, porque é como escovar os dentes. Sabe, você acorda e sai de casa sem escovar os dentes? Não, porque isso se tornou um hábito para você. Eu e o Chester, a gente conversa muito sobre isso, né? Principalmente sobre essas questões das crianças. Eu falo assim para o Chester, a gente precisa ensinar o Lael a acordar e ler a Bíblia. Porque se ele tiver essa disciplina, o Lael e a Lili agora, vai ser mais fácil para ele do que é para mim e para você, talvez, porque a gente não adquiriu esse hábito. É como ensinar ele a escovar o dente. A gente não faz todo dia, escova o dente, escova o dente, escova o dente, escova o dente. E a criança vai e já faz. Diferente daquele adolescente que não tem o hábito que a mãe sai de casa, o garoto tem que escovar o dente. Então é um hábito. Às vezes a gente está achando também que esse governo é no mundo só espiritual. Não. Atitudes radicais. É para a nossa carne também, para coisas simples, para coisas básicas que a gente não consegue vencer. Uma coisa que eu preciso vencer, que eu preciso ter pedido a Deus o governo, é sobre o tempo. O tempo, quando a gente tem criança pequena, fica escasso. Eu chego atrasada nas coisas, parece uma foragida, ando por aí igual uma maluca, igual uma foragida. Eu chego no trabalho e falo assim, eu brinco falando assim, chegou a foragida, porque eu chego com as bolsas, catando tudo, catando cavalo, venho para a igreja assim. E o Senhor quer nos dar governo, às vezes são atitudes simples, de se preparar com antecedência, ou de deixar o que eu acho que eu tenho que fazer. Às vezes, sei lá, estou arrumando uma roupa, não arruma hoje, deixa a roupa lá. Sabe, separa a sua roupa de amanhã, para amanhã você não chegar como uma foragida, chegar calmamente. Então, o governo de coisas práticas da nossa vida nem sempre é espiritual, às vezes é uma disciplina, são hábitos que eu preciso implantar na minha rotina. Mas que se eu tiver domínio sobre a minha carne, sobre as práticas do meu dia, isso vai me levar ao céu também. Amém? Como a gente falou aqui, a leitura da palavra de Deus, a oração. Quantos de nós têm esse hábito frequente, às vezes, de não tomar um café sem ler a Bíblia, sem orar, sem falar com Deus? Quantos de nós dormem sem ler a Bíblia, sem orar e sem falar com Deus? E um hábito que talvez a minha carne, eu doutrinando a minha carne, um hábito não, que talvez não, que com certeza eu doutrinando a minha carne, vai me levar ao céu. Porque é através da palavra de Deus e da oração que o Senhor se revela a nós. É através da palavra de Deus, da oração que o mundo espiritual se abre, que chaves são liberadas para nós. Então, o Senhor quer nos dar governo sobre o reino espiritual, sobre as coisas espirituais, mas sobre as coisas materiais também. Amém? Sobre a nossa carne, domínio sobre todas as coisas. Sobre aquilo que te prende, sobre aquilo que ainda te faz ser uma pessoa medíocre. Na média, mediana. Não estou sendo coach nem falar só sobre coisas sobrenaturais ou motivacionais, não. Não é uma pregação motivacional. Mas são hábitos que a gente precisa adquirir, são coisas que a gente precisa identificar na nossa vida e falar, eu preciso mudar isso. Atitudes radicais, às vezes uma atitude começa por um lugar. Sabe, eu sou desorganizada, começa pela sua bolsa. Eu não tenho tempo para nada. Começa se prontificando a chegar cedo na igreja, por exemplo, se ficar para mim. Sabe, organiza essas coisas antes. Amém? Então, coisas simples a gente precisa romper, vencer. Porque senão a gente vai chegar lá na frente com as mesmas práticas, com as mesmas queixas, aprisionados pelas mesmas coisas, como fugitivos e não como libertos. Eu quero chegar lá na frente e falar assim, não, essa parte do Senhor já me libertou. Eu já tenho governo sobre isso, sabe? Eu era aquela pessoa atrasada, aquela foragida. Eu não sou mais, o Senhor já me libertou. Eu quero que você chegue lá na frente também. O Senhor, mais que você, quer que você chegue lá no céu e fale assim, eu era escravo desse pecado, mas eu tenho governo sobre ele. Às vezes ele vai continuar com espinho na sua carne, como Paulo coloca. Vai sempre bater a porta, mas você não vai cair mais. Porque o Deus te deu o governo sobre isso. E você está debaixo do governo do reino, de justiça, de amor e paz. Amém? De bondade, de Deus que é bom, fiel, justo, que tem pensamentos de paz e não de maldade, pensamentos bons e não maus para mim e para você. Amém? Essas boas práticas não é só também para a gente chegar ao céu, para que a gente viva bem aqui nessa terra,
para que a gente faça aos outros viverem bem também. Coisas mínimas, quantos prejuízos a minha falta de domínio causa ao outro. A gente deu uma palavra uma vez no Valqueire, e eu lembro que eu falei assim: o que é um relacionamento? O relacionamento é um meio que o Senhor vai tratar você para te levar ao céu. Todos os nossos relacionamentos, eles vão tratar o nosso caráter. Então eu penso assim: essa falta de domínio sobre o meu horário, sobre essa enfermidade, sobre essa questão, sobre o meu pecado, para mim não é só para você, é para te libertar, mas para você ser bênção e não um tropeço na vida do outro também. Porque a maldade do nosso coração e aquilo que a gente não vence em nós não só nos atrapalha, mas atrapalha o outro. A maldade do meu coração, se eu não vencer a minha impaciência, se eu não vencer o meu tempo, sabe, essa minha falta de organização, eu vou afetar a vida dos meus filhos, eu vou afetar o meu marido, eu vou afetar as pessoas que congregam comigo, eu vou afetar o outro de uma certa maneira. Mas se o Senhor me der, que Ele já deu, na verdade, a gente já foi liberado sobre nós esse governo. Ele já nos deu, a gente precisa acessar. Se nós acessarmos essas bênçãos, se nós acessarmos esse domínio, esse governo sobre aquilo que nos prende, então nós vamos fazer o melhor para nós e para os outros, amém? E vamos alcançar a salvação, e muitos serão salvos também. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. O governo que eles tinham, que eles adquiriram nessa situação, de falarem assim, essa autoridade: eles que venham aqui e me libertem. Essa foi a primeira vez que um cristão foi tratado dignamente. Essa Bíblia de Gênesis é uma de estudos. E aqui no rodapé dela, vem falando assim: naquela época, os cristãos eram perseguidos, o próprio Paulo perseguia os cristãos. Então, o judaísmo era uma religião conhecida já pelo Império Romano. As religiões praticadas só poderiam ser praticadas se fossem reconhecidas pelo Império Romano. Então, o judaísmo ele era reconhecido, mas o cristianismo ainda não. Era como se fosse uma seita, um agrupamento de pessoas, como um motim, como rebeldes. Por isso eles eram perseguidos, ainda não era uma religião reconhecida. E essa atitude de Paulo, de falar assim: eles que venham e me libertem, os magistrados vão, suplicam ele, foi a primeira vez que eles são tratados dignamente. E essa atitude deles abre portas para que os cristãos conquistem o direito de cidadania. Então, olha só, uma atitude, você ter governo sobre uma situação, abre portas. Hoje nós estamos com a porta dessa igreja aqui por causa dessa atitude. Eles que venham e nos libertem, porque nós somos livres, nós não somos fugitivos. Por causa dessa atitude, as portas da nossa igreja estão abertas. Por causa dessa atitude deles, nós conhecemos o Evangelho. E é esse governo que o Senhor quer nos dar sobre as nossas questões também. Por causa da sua atitude, o governo de Deus pode se perpetuar, o legado das coisas de Deus podem se perpetuar ou podem morrer. Sabe? Se Deus te deu o governo, se você adquirir o governo sobre um pecado, você liberta toda uma geração de pecado. Eu fui viciado em álcool, um exemplo, né? Eu fui viciado em álcool, mas aqui eu trouxe o governo sobre isso, e o álcool não me domina mais. Então toda a sua geração vai ser liberta do álcool. E lá na frente as pessoas vão colher os frutos disso. Amém? Isso é o que o governo de Deus, quando a gente adquire esse domínio próprio, essa autoridade sobre as nossas questões, traz para nós. O legado de governo, o legado de bênçãos ou de maldição, quando a gente também não adquire, quando a gente não age como Paulo e Silas. Amém? Essa palavra que o Senhor colocou nos nossos corações. O governo de Deus também, ele acrescenta e abre portas. Aqui no versículo 26 fala assim: de repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, portas se abriram e correntes que prendiam a todos se soltaram. O governo e o domínio próprio de Deus sobre as nossas vidas, ele move o sobrenatural também. Amém? Aqui fala assim: um terremoto tão violento aconteceu. Alicerces são abalados também, os alicerces das prisões são abalados. Não foi só a prisão que se rompeu, os alicerces daquela prisão se romperam.
Eu não sei se vocês já viram uma casa com alicerces rompidos, mas fica difícil manter as paredes em pé. Fica difícil prender, eu acredito que principalmente numa prisão. Quando os alicerces de uma prisão são abalados, será que fica seguro manter outras pessoas presas naquele lugar? Provavelmente não, porque as paredes devem ter ficado moles, né? A gente está fazendo uma construção lá, e se os alicerces estiverem abalados, a parede fica mole, a proteção fica mole. Fica difícil manter aquilo. Então, o que Paulo e Silas fizeram também, colocou à prova aquela prisão. Talvez para o Império Romano conseguir prender outras pessoas no mesmo local, seria impossível ou difícil, porque aqueles alicerces daquela prisão foram abalados. Portas se abriram. O governo de Deus sobre as nossas vidas também abre portas para tantas coisas, para nós e para os outros, como aqui falam. A corrente de todos se soltaram. Não foi só de Paulo e Silas, todos tiveram suas prisões, suas correntes libertas, soltas, arrancadas. Amém? É isso que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Eu não sei qual a sua prisão, ou se você está fugindo de alguma coisa. Talvez você já tenha consciência daquilo que te prende e está fugindo, mas o Senhor quer te libertar. Amém? O Senhor quer te dar o governo sobre essa situação, para que você não caia mais, não esteja mais preso neste pecado, nessa enfermidade, nessa questão, e para que outros, através de você, sejam libertos também. Amém?